Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Cuser. Eu sou a Larissa Neves, gerente de Produto e Comunicação da Cuser Brasil, e hoje vou estar aqui conduzindo vocês junto com o professor Ubiraci Gaião por nossa experiência. Hoje o professor Ubiraci Gaião vai fazer uma demonstração muito especial para a gente com a nossa novidade, né, que é a Carisma Diamond One. O nome da nossa palestra de hoje é Sucessos Clínicos em Dentes Posteriores com a diversidade de uma cor só, Carisma Diamond One, a solução absoluta. Quem vai ministrar essa palestra para nós é o professor Ubiraci Gaião. O professor é mestre e especialista em dentística pela Indiana University School of Dentistry, doutor em dentística pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho de Araraquara, um grande parceiro de longa data da Cuser, tenha trabalhado conosco por muito tempo. Gostaria muito de agradecer pelo professor ter topado entrar conosco nessa jornada. Antes de passar a palavra para o professor, eu só tenho alguns recadinhos que a gente sempre deixa aqui para você. Então, se você estiver assistindo a palestra e quiser tirar dúvidas com o professor, fique à vontade. O professor vai respondendo todas as dúvidas na medida do possível. E para isso, é só você acessar o campo Perguntas da plataforma e escrever a tua pergunta que eu vou lendo para o professor. O áudio e a câmera dos participantes ficam fechados, mas o campo Perguntas estará aberto durante toda a palestra. Ao final, quando encerrarmos a transmissão, você vai ter acesso a um formulário super simples de feedback, que é muito importante para que a gente direcione os temas da próxima palestra e que a gente saiba o que você mais gosta e o que você está procurando de informação da Cuser. Então, sem mais delongas, eu acho que vocês vieram aqui para ver e ouvir o professor Ubiraci Gaião. Passo a palavra para o nosso grande amigo. Professor, estarei aqui o tempo todo, minha câmera vai estar fechadinha para que as pessoas possam concentrar a atenção em você, mas eu estou por aqui caso você precise. Um bom webinar e muito obrigada. Ok, então, Larissa, obrigado pelo convite, né? Gostaria muito de agradecer, primeiramente, a empresa Cuser. Com certeza, essa parceria entre nós é de longa data. Eu sempre digo assim, quando eu comecei na minha universidade, há 30 anos atrás, uma das resinas compostas que eram disponibilizadas para os alunos já era Carisma. Então, desde antes de formado, eu já tenho trabalhado com Carisma, e durante todo esse período da minha vida, é uma resina que sempre esteve presente nos meus cursos, nas universidades das quais eu participo. Então, essa parceria sempre foi muito interessante, não só da empresa para comigo, como eu também, dando suporte quando necessário para que as coisas funcionem de uma forma adequada, né? Gostaria de agradecer a todos da empresa que participaram desse convite. Esse já é o meu segundo evento que nós estamos fazendo nessa plataforma. Eu já falei sobre a Carisma Diamond somente e hoje a gente vai falar sobre a Carisma Diamond One. Então, fora os agradecimentos, as pessoas que estão disponibilizando os seus horários também, numa quarta-feira às 5 horas da tarde, para estar participando do evento, eu gostaria muito de agradecer, tá? Como a Larissa já falou, o nosso evento hoje vai ter como proposta esse nome aí, né? Esse título, um sucesso clínico em dentes posteriores com a diversidade de uma só cor. Carisma Diamond One, a solução absoluta. Então, o que a gente precisa saber é realmente como essas empresas hoje, né? E a Carisma, através da Cuser, tem feito um bom trabalho. O que tem acontecido com a dinâmica destas resinas compostas? Elas têm melhorado em muito a questão química para nos colocar na mão um material que seja altamente estético, altamente trabalhável e com resistências mecânicas que vão suprir as necessidades dos nossos pacientes. Então, quando a gente fala na questão de evolução das resinas compostas, eu não tenho dúvida que a Cuser anda na frente também, né? Ela está lá compartilhando com as mudanças que o mercado odontológico tem
executado e dos materiais que vão ser de grande necessidade para o nosso dia a dia. Quando eu falo para vocês, eu estou falando aqui do meu instituto, a gente está em Curitiba, né? O nome do meu instituto é Capacitar Dental Training, e em breve nós estaremos com uma série de cursos, como já falei no webinário passado, uma série de cursos onde a CUSE faz parte também como parceira dos eventos que a gente consegue gerar aqui, ok? Então, alguns pontos importantes quando a gente vai falar da Carisma One, né? Eu vou tecer alguns comentários ainda, quando entrar principalmente em cor, eu vou abordar um pouquinho como é que funciona a cor na Carisma Diamond normal e o que nós tivemos de modificações quando a gente fala de Carisma Diamond One. Basicamente, quando eu falo da One, o que nós temos? Uma nova cor dentro da família Carisma Diamond. Simplesmente é isso, é uma nova cor. Então, quando a gente fala quimicamente, ela é a mesma resina composta, com certos rearranjos na nossa carga, na forma com que a carga se apresenta, para que ela demonstre uma melhor transmissão de luz, uma melhor reflexão de luz, um material de índice de refração mais próximo do que se necessita para que a gente consiga fazer a coleta da cor das superfícies adjacentes ao nosso preparo. Então, basicamente, quando a gente fala em inovação, a CUSE lançou essa nova matriz orgânica aí, né, que é a matriz TCD de uretano, que é, como está aí no slide, um triciclodecano uretano cross-linked. O que ela demonstra para nós é que uma nova molécula que trouxe muitas propriedades benéficas para a resina composta. E entre essas partes que foram beneficiadas com essa nova mecânica aí, com essa nova matriz, a gente tem o quê? Uma situação onde a molécula apresenta 3 compartimentos aqui. E quando a gente fala em 3 compartimentos, essa região central aí é uma região rígida, o que faz com que a gente tenha uma menor contração de polimerização, né? Nós temos o uretano, que seria essa parte verde que vocês conseguem ver nesse slide, e depois nós temos essas cadeias laterais que vão ter uma capacidade de flexibilidade. Então, quando eu falo dessa parte central, que é uma porção rígida, ela minimiza a vibração das moléculas e possibilita maior compactação e densidade das moléculas. Então, se imagine que nós estamos falando de uma resina, que é uma resina nanohíbrida, aonde a gente consegue ter uma quantidade de carga bastante interessante e uma superfície externa da minha restauração com uma lisura adequada. Então, quando a gente está falando da matriz orgânica, a gente fala que essa compactação é adequada, e isso gera alguns benefícios para mim. Já na minha restauração, o que nós vamos ter? Uma menor contração, isso é muito interessante, ao contrário do que acontecia com o nosso BGMA, TEGDMA, onde nós teríamos que ter esses diluentes, e esses diluentes fornecem uma contração maior dessa matriz orgânica. Isso já não acontece quando essa matriz TCD de uretano é utilizada, aonde a gente tem, consequentemente, uma menor contração de polimerização e um melhor sucesso clínico dessas resinas compostas. E quem é responsável por isso? É justamente essa parte central, essa parte rígida que tem aí. Quando a gente fala do uretano, que já vem embutida nessa molécula, o que ela vai fazer? Ela melhora a nossa reatividade e promove a formação de ligações duplas, causando melhor polimerização, que é o que a gente precisa, né? Então, hoje, quando a gente fala em polimerização total, cada vez a gente precisa aumentar isso. Então, quem faz essa função? É esse uretano. Então, ele vai melhorar o grau de polimerização, vai dar melhores propriedades mecânicas e melhor biocompatibilidade, porque se você tem uma conversão maior de monômeros em polímeros, menor vai ser a quantidade de polímeros livres ainda nessa resina composta,
o que, quando a gente se retrata a biocompatibilidade, não seria uma coisa muito interessante. Já essas cadeias laterais, que a gente chamou que existe uma certa flexibilidade nela, melhora a elasticidade e promove uma redução do estresse e contração. Justamente quando você joga a luz dentro da sua massa de resina composta, o que acontece com essas moléculas? Elas conseguem se flexibilizar e gerar as uniões de uma forma mais interessante, sem ter tanta contração de polimerização. Então, eu não sei se todo mundo recorda de como funcionavam anteriormente a questão da contração de polimerização. Se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente lembra que os fotopolimerizadores davam diferentes programas para que a gente conseguisse controlar essa fase gel que existe nas resinas compostas. A gente tinha a proposta do quê? Minimizar a intensidade dessa luz com o fator STEP, com o programa STEP, com o programa RAMP, ou com uma intensidade um pouquinho menor ao início da fotopolimerização, para que a gente conseguisse criar ligações cruzadas dentro dessa matriz. Hoje, a melhoria que a Cuser traz são moléculas muito mais inteligentes, que já fornecem, mesmo com uma intensidade mais alta de início, pela formatação dessas moléculas, isso já é provido, que a gente consiga fazer um cross-linking mais inteligente e, consequentemente, uma menor contração de polimerização. Então, esses são os benefícios que essa molécula trouxe para nossas resinas compostas. Quando a gente vai falar ainda dessa molécula, a gente vai começar a pensar que, além da molécula participar de uma forma ativa numa situação física, a gente tem as nossas partes inorgânicas, e a parte inorgânica vai ser responsável por uma certa difração, uma forma com que a luz vai trabalhar dentro da massa e vai permitir com que essa cópia dessa luz ou desta cor desse material adjacente seja adequado. Então, quando a gente vai falar de cor na resina Diamond, e daí eu vou já para a resina Diamond normal, não vou estar falando da resina One ainda, a gente tem essas características aí no sistema, né? Então, um sistema bastante completo, com a vantagem de ter uma série de cores específicas, principalmente para a edição anterior, né? Então, você tem uma variação de tons, de matizes, de opacidades diferentes. Existe uma série de cores que são determinadas para dentes clareados, que a gente vai estar além da nossa escala Vita normal. Então, hoje, com essa tendência de mercado, onde a gente vai ter uma série de pacientes necessitando esse tipo de tratamento, seriam interessantes a gente ter essa grade aí. Então, a gente tem essa seleção que normalmente são uma seleção para dentes de esmalte, tá? Quando a gente fala de dentes ou de resina composta para reparar a nossa dentina e, consequentemente, a gente procura uma característica mais opaca, a Carisma Diamond fornece isso daí. Então, nós temos lá esse opaco light, né? Que é uma opaca clara, tem uma opaca média, uma opaca escura e uma opaca bleach. Então, esse conjunto vai servir para a gente trabalhar o quê? As nossas cores de dentina. Então, você imagine que uma OL aí conseguiria trabalhar com as cores de resina composta de dentes clareados, talvez também funcionasse para uma B1, para uma A1. Quando a gente vai para essa opaca média, se imagine trabalhando aí no A3, A3,5. E nas darks, a gente trabalhando aí numa faixa de A3,5, A4. E se a gente precisar de dentes que vão estar numa escala mais clara ainda, talvez a gente esteja utilizando essas resinas opaca bleach, né? Para dentes clareados. Então, é isso que está na nossa seleção de cores do sistema. Ainda existem resinas compostas que seriam especificamente para a região de borda incisal. Nós teríamos essa clear e essa âmbar aí, com características
de cor um pouquinho diferentes, a AM com um tom um pouco mais amarelado e, além disso, cores opalescentes, quando isso se tornar necessário. Obviamente, todos os nossos dentes opalecem, né? E nós temos dois tons de opalescentes aí. Um opalescente clear, que poderia ser utilizado na borda incisal, mas ele é um pouquinho mais esbranquiçado, e esse yellow. Quando a gente fala disso, algumas características desta resina composta aqui, eu gostaria que elas fossem destacadas, tá? Então, eu vou pegar essas massas de resina composta e a gente vai ver quais são as características que essas resinas mostram para nós. E depois eu vou tecer um comentário ou vou alinhar isto com a resina Carisma One. Então, quando eu estou falando para vocês que nós estamos tendo uma série de benefícios, uma delas é a cor. E quando eu falar de cor aqui, só deixa eu colocar, vestir minha luva aqui, e a gente já começa a fazer a nossa demonstração. Só um minutinho aí. Então, quando a gente for mostrar para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou querer primeiro fazer esse ensaio das minhas resinas compostas mais opacas. Então, eu vou só tirar um pouquinho desse zoom aqui, tá? E a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho essas resinas opacas. Quando eu falo de resinas opacas, eu estou falando dessas resinas aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui a OB, né? Temos aqui a OD, OM e OL. Tá ótimo. OL. Então, o que tem de diferença nisso e quando eu vou estar utilizando essas resinas compostas e depois eu faço novamente o comparativo com a resina composta One. Então, quando eu falo em resina composta, uma OB, vocês conseguem perceber o quanto essa resina é clara, né? É uma resina bastante branca, e a gente vai ter, deixa eu só acertar o foco para vocês aqui, a gente vai ter algumas características dela, né? Então, eu vou colocar ela sobre essa tarja preta aqui, ó, e vou tentar deixar ela com uma coisa próxima, talvez, de 1 milímetro de espessura aí. Essa seria a minha ideia. E quando eu fotopolimerizo essa resina composta aqui, o que nós temos? Uma certa opacidade. Você sabe que o poder de bloquear o preto é bastante grande, né? Então, esta seria uma das características dela. Saindo da resina opaca Bleach que nós temos para dentes clareados, nós já temos a OL, que vai ser justamente esta daqui que eu vou estar trabalhando agora, ó, tá? Esta OL vai estar aqui, né? Então, olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui, achar o foco, olha lá, esta OL, e vou colocar justamente ao lado e tentar fazer com que ela fique mais ou menos com a mesma espessura. Essa seria a minha ideia aqui. E vamos fotopolimerizar esta resina composta. Ok? E aqui vocês já conseguem ver a diferença que existe entre uma resina com características de dentina mais branca, que seria a nossa OB, e com características de mais croma, essa nossa OL. Além dessa situação, o que o sistema Carisma ainda apresenta? Ele apresenta uma resina chamada OM, e nós vamos colocar a OM aqui, ó, e vamos deixar novamente mais ou menos com a mesma espessura. E vamos fotopolimerizar. A resina utilizada agora é essa daqui, ó, tá? Então, é uma carisma normal, tá? Uma carisma normal. E a gente tem ela na cor OM. Polimerizando essa resina composta, vocês vão ver que a cromatização dela vai ser aumentada. Então, olha só as características. O poder de opacificação que existe é muito semelhante, mas só que a quantidade de cromatização da resina composta é aumentada.
Se aumenta o croma, tem uma relação que a gente mexa também um pouquinho nesse valor aí. E essa aqui seria a nossa OD, né? A mais escurecida, mais ou menos com a mesma espessura. Com certeza, o tempo de polimerização não é o tempo de polimerização adequado que eu estou usando aqui, mas o suficiente para a gente começar essas conversões. Então, você consegue perceber que da nossa esquerda para a nossa direita, eu tenho uma resina opaca bastante branca e depois eu vou crescendo o croma de cada uma delas. Fora isso, nessas espessuras, eu fico sabendo, se eu deixar isso com um pouco mais de espessura, um pouquinho mais grossa, esta capacidade de opacificação vai ser aumentada. Se eu for comparar isso daí com uma resina, por exemplo, agora, e daí podemos pegar aqui, tirar esse zoom novamente e trabalhar estas resinas compostas aqui, que vai ser a nossa A1, pode ser a nossa A2, pode ser a nossa A3, ou pode ser a nossa A3,5, você vê que as características dessa resina composta, que tem como função devolver as características ópticas de esmalte, ela vai ser diferenciada quando comparadas às nossas resinas mais opacas. Então, você vai ter aqui o quê? Uma resina A1. Vamos tentar deixar ela com a mesma espessura, e vamos fotopolimerizar. O que está acontecendo? Agora vocês conseguem perceber a quantidade de translucidez que essa resina aqui vai ter, né? Que vai ser maior do que essas daqui. Então, estas características que vão aparecendo nas resinas compostas vão fazer com que a conformação das cores na restauração nossa vá sendo adaptada. O que acontece quando a gente fala das características da UAN? O que a UAN fez, né? A resina UAN, ela tem como essas propriedades ópticas aí uma certa translucidez na sua massa, diferentemente, por exemplo, das minhas resinas opacas. Então, essa translucidez vai trazer como resultado índice de refração de luz em todos os componentes da resina composta. Então, lá vai ter o índice de refração de luz na minha matriz orgânica, nas minhas cargas, e conforme for, como é que essa dinâmica de luz na refração consegue penetrar na resina UAN e fazer com que a luz que é advinda da nossa dentina ou do nosso tecido remanescente seja transmitida através dessa massa. Então, o que a Kuser fez? Ela fez um realinhamento, né? Ela pegou estas cargas e realinhou essas cargas para que quando a resina composta receba a luz, ela consiga trabalhar uma refração diferenciada e consiga carregar toda a informação que está dentro da sua cavidade para a parte externa. Isso vai trabalhar de uma forma muito eficiente em cavidades pequenas e em cavidades maiores, ela tem a propriedade também de gerar uma cor própria. Então, esta característica que nós temos aí é uma característica bastante interessante que vai facilitar muito a colocação das resinas compostas na estrutura dental. Então, agora, eu vou voltar aqui para a nossa mesinha aqui e a gente vai tentar fazer o quê? Ó, eu tenho essa cor aqui, é uma cor A4, tá? Uma cor A4. Eu tenho, deixa eu tirar um pouquinho mais do zoom, né? Eu tenho uma cor A4 aqui. Eu tenho um C5, tá? Bastante acinzentado. E eu tenho um extra bleach aqui, ó, tá? Bastante diferente as características de cada uma, deixa eu arrumar aqui, de cada uma dessas escalas aqui, elas são muito diferentes, né? Muito diferentes. Então, o que eu preciso fazer?
eu preciso saber se realmente a minha resina composta, que seria agora a minha Carisma One, e ela vai estar aqui, ó, tá? Então, nós temos ela aqui, Carisma One, né? Carisma Diamond One, se ela tem essa capacidade de copiar o que existe de remanescente dental. Então, ela vem somente em uma cor, não são várias cores, é simplesmente a única cor que existe, que tem uma preferência para estar solucionando problemas de dentes posteriores. Sobira, mas ela pode ser utilizada na dentição anterior? Claro que pode, sem problema nenhum, mas nunca esqueça que ela precisa de remanescente dentário para copiar essas características. Então, eu te digo assim, talvez numa classe 3 pequena, talvez numa classe 5, mas quando você vai fazer um ângulo onde você não tem muito remanescente em espessura na borda incisal, talvez essa não seria a resina composta de escolha. Então, o que nós vamos fazer para fazer esse comparativo das nossas resinas compostas dentro do sistema Carisma Diamond? Eu vou pegar uma quantidade X de resina composta aqui, não muito grande, e vou colocar sobre essa cor aqui, que é uma cor acinzentada, tá? Então, deixa eu acertar o foco aqui para nós agora. Vamos ver se eu consigo. Só um pouquinho, pessoal. Que de vez em quando o sistema falha um pouquinho aqui. Deixa eu pegar no manual aqui. Aqui, né? Tá fugindo o foco. Aqui. E só um tempinho para mim que eu já acho o foco aqui para ficar mais didático isso aqui. Aqui, tá? Então, agora a gente conseguiu encontrar o foco. O que eu vou pegar? Vou pegar a própria resina, que é a Carisma One, Diamond One. Olha a característica que ela tem antes de eu colocar sobre a superfície. E esse dentinho aqui, como eu já falei para vocês, é um C5, bastante acinzentado. O que nós vamos fazer? Vamos colocar essa resina composta aqui e tentar deixar ela numa espessura mais fina aqui, talvez em torno de 1 milímetro, até um pouquinho menos, que é o que clinicamente a gente estaria fazendo. E você consegue ver que, previamente à polimerização, eu já consigo ter certas características de cópia do substrato, né? Neste caso aqui, a nossa escala de cor, ok? Então, olha aqui, ó. Então, eu já consigo ver que ela vai começando a tomar a cor do substrato. A gente vai polimerizá-la aqui e vamos conseguir ver que essas características da superfície embaixo, então, olha lá, ó, as espessuras, ela não vai ser uma espessura muito grande, né? Mas eu já consigo perceber que a mudança das características ópticas pré-polimerização, elas já acontecem aqui. Quando eu jogo a luz aqui, né? Então, joguei a luz. E a gente vai ter a característica. Então, percebam como é que é a capacidade dela começar a copiar. Vamos acender a luz, vamos ver se a gente consegue ver isso um pouquinho melhor. Ó, ela consegue copiar as características desse dentinho remanescente aí, ó. Tá bastante claro isso, né? Eu vou fazer a mesma estratégia com a mesma resina nas outras duas cores que eu tinha, né? Então, nós fizemos um C5 agora, bastante acinzentado, valor bastante baixo. Agora, eu vou pegar um A4 e vou fazer a mesma coisa, né? Então, eu vou deixar aqui, limpar a espátula, e vou começar a deixar mais delgado isso daqui. Então, quando eu começo, a minha restauração, ela tem uma característica muito branca. A partir do momento que eu vou deixando ela delgada, a transmissão de luz vai acontecer, a refração da luz vai acontecer, e eu começo a perceber que ela começa a pegar as características do dente adjacente. Então, diminuo esses volumes aqui e vou jogar a minha luz.
Jogando minha luz, vocês conseguem perceber o quanto ela puxa da cor desta forma. Então, nós já fizemos o A4, já fizemos o C5, e agora eu vou pegar mais uma camada de resina composta aqui e a gente vai fazer um dente clareado, um bleach, né? Então, percebam que em todas essas daqui, as resinas escolhidas, elas são bem diferentes. Uma com muito croma, puxando um marrom grande, e outra com um cinza bastante claro para nós, né? Bastante evidente, um C5. E agora eu estou pegando um dente clareado. E esse dentinho clareado aqui, ó, vai mostrar que a One tem realmente a capacidade de copiar toda a cor do seu substrato. Então, sempre fique bem claro, né, que, por exemplo, estou fazendo a troca numa classe 2 de um amálgama. Vai ter que tomar cuidado de como você vai, se necessário, dependendo da espessura, esconder, né, esse amálgama, porque senão esse acinzentamento vai vir como característica na sua restauração também. Então, algumas vezes é necessário que a gente faça uma correção de cor na base para que a restauração final tenha sucesso. Dependendo da espessura, se a gente tem ainda bastante dentina nas paredes circundantes, talvez isso não se torne necessário. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos o dentinho clareado, o dentinho na cor C5 e o dentinho na cor... Deixa eu tirar um pouquinho do zoom agora. Então, fica claro na imagem que vocês estão recebendo aí que realmente a resina composta tem essa capacidade que muita gente chama de camaleônica, né? Então, realmente, o substrato remanescente desse dente, ele vai ser transmitido. E isso foi atingido pelas mudanças que aconteceram na disposição dessa carga. Então, existe uma diferença entre a minha One e a Carisma normal? Sim, ela existe. E ela existe de uma forma que o realinhamento da carga e da matriz foi feita para que a refração de luz seja desta forma. Então, essas partículas em matriz ajustadas ao índice de refração vão atingir certa translucidez e vão fazer com que esses efeitos ópticos advindos do seu remanescente aconteçam. Então, ótimo. Então, a gente já conseguiu perceber que isso é possível. E a outra coisa que eu gostaria de deixar bem mais lúcido para vocês é se eu trabalhar no mesmo dente em áreas distintas, e eu vou pegar novamente a minha Carisma One, se eu trabalhar em áreas distintas, o que nós vamos ter? Vamos ter características diferenciadas. Então, se eu pego a mesma escala de cor e ao invés de colocar só na porção mais central do dente, eu consegui trabalhar ela numa porção como quase fosse uma faceta, e esse aqui é um dente bastante escuro, né? O mesmo dentinho que a gente usou, o A4. Se eu conseguir trabalhar ela no longo eixo aqui, né, cérvico-incisal, eu vou conseguir perceber que, dependendo da área que nós estejamos trabalhando, eu vou puxar as características determinadas pela região, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Trabalhando a resina composta e fazendo com que ela consiga responder às diferentes regiões de cor nesse dente. Então, aqui eu vou pegar e vou polimerizar. Vou polimerizar. E olha só como é que fica a característica desse material, né? Então, vejam que a região que fica mais próxima do tecido cervical, a cor é mais intensa, e a cor, quando vai indo para o terço incisal, vai sendo alterada também. Então, essa capacidade que a resina apresenta
nessa dinâmica de cor, em trazer o que está no seu substrato, é muito interessante no sistema, ok? Então, falando dessa One, a gente tem como proposta, fazer um caso, não um caso clínico, né, mas é um caso laboratorial aqui, de como a gente consegue trabalhar essa resina. Porque um outro benefício que o sistema traz é justamente a trabalhabilidade, aonde nós conseguimos manipular o material, deixar o material na região onde a gente tem realmente interesse e fazer com que ele não se mova, ele não comece a escoar. Então, essa situação que é apresentada pelo nosso material é bastante interessante. Então, vou colocar aqui novamente o nosso materialzinho aqui, o nosso dentinho a ser restaurado. Eu já troco de imagem para vocês aí, só um pouquinho. Já vou jogar a imagem adequada para vocês. Aqui está o dentinho que eu estou me propondo a trabalhar. Então, é um dentinho do sistema de dentes artificiais, ele tem uma característica, infelizmente, mais monocromática, mas se nós tivéssemos características policromáticas, isso vai ser respondido. Então, como a resina composta vai se trabalhar num terço cervical, numa classe 2, e como ela vai estar se comportando ao redor de uma cúspide, isso é alterado. E, infelizmente, esse dentinho aqui tem a característica de ser somente um dentinho de estoque com cor única. Mas, mesmo assim, ao final da restauração, a gente vai conseguir observar o quanto a gente conseguiu reproduzir. Então, basicamente, clinicamente, preparo feito, todos os cuidados, eu não vou ficar discutindo os cuidados com as margens, limpeza de cavidade, profilaxia, características da cavidade, eu não vou ficar discutindo, e a gente vai já para a parte restauradora. Sempre quando a gente falar na parte restauradora, a gente tem que pensar numa proteção desses dentes. Obviamente, aqui eu não vou estar com isolamento absoluto, né? A gente vai estar só com isolamento, vai estar sem isolamento, porque é uma parte demonstrativa. Clinicamente, a gente estaria todo isolado, com isolamento absoluto em borracha, para que a gente tivesse um sucesso duradouro desse material. Quem que nós vamos estar usando agora? A gente vai estar usando esse gel, né? Que é o nosso gel aqui, ó, o nosso gel de ácido, né? Um ácido fosfórico a 35% e que tem uma característica bastante interessante tixotrópica, né? Então, aonde você colocar esse gel, ele vai permanecer nesta posição. E isso é uma coisa que a gente está procurando sempre, principalmente se nós estivermos utilizando sistemas adesivos autocondicionantes ou universais, aonde a literatura prega atualmente que seja feito o ataque ácido somente do esmalte, né? Um ataque ácido seletivo, para que as propriedades de adesão do sistema adesivo sejam melhoradas. E com um ácido como esse daqui, ó, nós temos isso muito facilitado. Então, veja a característica do ácido, né? Ele vai realmente penetrando e vai cobrindo toda a região e não começa a escoar de uma forma que vai me contaminar a parte interna. Se isso acontecer e tocar em dentina, eu não tenho tantos problemas assim, porque o sistema adesivo que a gente vai estar utilizando vai ser um sistema adesivo universal e vai ser tranquilo, porque ele vai conseguir trabalhar a forma da dentina atacada pelo ácido também de uma forma bastante eficiente. Idealmente, seria necessário a gente colocar esse ácido somente na nossa estrutura ou no nosso tecido de esmalte. Feito isso, eu vou fazer a lavagem, eu vou tirar um pouquinho o modelinho aqui da tela, tá? E a gente vai fazer a lavagem disso daqui. Já estou voltando para a nossa tela aqui. E agora o ácido já fez a sua função, né? Então, ele já fez a sua função, ele já fez o tratamento do nosso esmalte, e agora seria o que necessário ser feito? A utilização de um sistema adesivo, né?
Então, esse sistema adesivo vai ser utilizado. A priori, nós estamos utilizando esse Gruma Bond aqui, né? Esse Gruma Bond universal, que vai ter basicamente um autocondicionante, né? Ele tem as características todas de um adesivo universal e a gente não vai discutir isso agora, porque a proposta é somente mostrar o tipo de utilização desse sistema aqui. Então, eu vou pegar um casulinho aqui, vou gotejar ele. Só um pouquinho, já voltamos, vamos aplicar isso daí. E com o microbrush, nós vamos aplicar. E daí sim, em toda essa dentina, tá? Em toda essa dentina tem que ser aplicada. Vamos dar o foco aqui novamente. Então, lá, em toda a nossa dentina, ele tem que ser aplicado. E de uma forma ativa, né? Nós temos que fazer um esfregaço aqui para que o solvente seja evaporado, para que o nosso ácido que está contido no sistema consiga ser eficiente e trabalhar de uma forma bastante eficiente dentro dessa lama dentinária que está ainda aqui, porque não foi removido por ácido fosfórico previamente. Feito isso, de uma forma ativa, em torno aí de uns 20, 30 segundos, você vai fazer uma reaplicação. Então, os estudos normalmente têm falado que a aplicação em 2 camadas seria interessante, né? Então, você aplica, vai gerar, essa aplicação ativa vai fazer com que ocorra a evaporação dos nossos solventes. Feito isso, aplicou, daí nós vamos fazer a remoção dos excessos, né? A remoção desses excessos, normalmente a gente pode fazer com um ar, e esse ar vai ser feito à distância. E a gente vai tirando os solventes até que a gente possua aqui um adesivo bastante delgado e tenha essas características de superfície, né? As características quais? Esse brilho de superfície. Não deveria ter adesivo empoçado. Se porventura em alguma região ainda você tiver alguma área de adesivo empoçado, você pode chegar com o próprio microbrush, agora sem adesivo, né? E fazer a remoção dessas regiões aí, se necessário, tá? Feito já a nossa adesão, o que nós precisamos agora? Fotopolimerização. Então, nós vamos estar aí fotopolimerizando por em torno de mais 20 segundos essa cavidade. Como isso aqui é um ambiente laboratorial, eu não vou ficar durante os 20 segundos, mas, terminada a minha polimerização, nós vamos trabalhar com um sistema de matrizes seccionadas. Então, Olá, essa é uma professor. matrizinha. Pode Desculpa falar. interromper, acabou de surgir uma pergunta, e aí, como você está nessa parte, é bem sobre adesivo. Perguntaram aqui para a gente se pode ser qualquer adesivo para utilizar em conjunto com a One, ou se só adesivo universal pode ser utilizado com a resina. Não, qualquer adesivo pode ser utilizado, né? Você pode ser adesivos de 3 passos, de 2 passos convencionais, pode ser utilizado os autocondicionantes de passo único ou de 2 passos. Isso vai ser indiferente para o sistema da Carisma One. Então, não existe nenhum tipo de adesivo específico para ela, não. Ela é compatível com todos os sistemas adesivos. Legal, muito obrigada, okay? Professor. Ok. Perfeito. Então, daí, faltando um pouquinho, a colocação da nossa matriz. Coloquei a minha matriz aqui. Qual que seria o nosso próximo passo? Cunhagem, né? Então, daí, quando a gente fala em cunha, vocês vão ter vários sistemas no mercado aí estão várias cunhas que a gente tem. E vocês vão fazer ou utilizar uma cunha adequada ao espaço que você tem ali. Qual que é a função dessa matriz, que tem que ser extremamente fina, e da nossa cunha? Fazer uma justa posição da matriz na região cervical e um leve afastamento entre os nossos dentes, para que a gente consiga, posteriormente, conseguir gerar um ponto de contato adequado. Então, vocês podem selecionar várias cores, e cada cor aqui vai estar relacionado a um tamanho. Nós selecionamos a cor amarela. Mesmo utilizando a cor amarela, ainda a gente fez algum tipo de modificação
para que a adaptação fosse mais adequada. Lembrando que aqui nós não temos ligamento periodontal, então os dentes não vão se mover, eles são totalmente rígidos aqui. Então a dificuldade em manequim vai ser um pouquinho mais interessante para nós conseguir resolver, ok? Então a matriz selecionada foi essa daqui. Eu vou voltar com o meu manequim aqui novamente. E nós vamos colocar. Lembrem que normalmente a colocação desta cunha é feita pela palatina dos nossos dentes, onde a nossa meia é um pouquinho maior do que a nossa vestibular. E aí está a cunhagem adequada. A única exceção que vai acontecer em cunhar por vestibular seria entre nosso primeiro molar superior e segundo os molares superiores. Daí a meia vestibular, devido à anatomia desses dentes, vai ser maior, né? A meia vai ser maior e a cunhagem deveria acontecer por lá, ok? Fora isto, deixa eu só selecionar aqui. Pessoal, só um pouquinho aqui. Eu deveria estar com o meu anel aqui. Deixa eu pedir um outro anel aqui para mim. Que eu não estou achando o meu anel. Pessoal, só um pouquinho da sua paciência, só para eu conseguir um outro anel. Eu tinha deixado todos eles separados aqui, mas... não, está aqui. Ó. Acabei de encontrar. Já tinha pedido para minha secretária trazer um novo, mas não vai ser necessário. Então, esse anel a gente vai posicionar nesta região aqui e vai fazer a justaposição. Esse afastamento que o anel acaba gerando aqui, esse afastamento que acaba sendo gerado, deve sofrer um brunimento, ok? Deixa eu colocar um pouquinho mais bem posicionado esse daqui, ó, tá? Eu vou brunir para que eu consiga o ponto de contato aqui, ó, tá? Então, vocês vão gerar um brunimento aqui e fazer com que a aproximação da minha matriz aconteça nessa região. Feito isso, lembrando que vai existir o afastamento pelo ligamento periodontal e essas nossas matrizes têm que ter como característica serem bastante finas, bastante delgadas. E esta é a sua cavidade preparada agora para receber a nossa resina composta. Como que nós vamos restaurar? E lembrando que essa resina composta aqui, ao contrário que talvez vocês imaginem, ela não é uma bulk, né? Ela é uma resina com as características normais das outras, vai ser polimerizada com incrementos de 2 milímetros, os cuidados com o fator de configuração cavitária devem ser respeitados. Nós temos uma menor contração, sim, por causa da sua molécula, como a gente já discutiu, mas mesmo tendo esse benefício da molécula, os cuidados com a contração de polimerização devem ser preservados, ok? Feito isso, nós vamos começar a restauração da nossa cavidade aqui. Qual é o formato que vocês gostariam que essa cavidade fosse confeccionada? Qual seria o melhor trajeto de confecção? Sem dúvida que a colocação da resina composta One na sua porção mais cervical, né? Então, essa porção mais cervical deveria ser a área de início e tomando muito cuidado com o selamento mais cervical do preparo. Cavidades que estão sendo unidas, vestibular, cervical. Esta parede axial aqui, ó, não deveria estar unida, porque essa seria a terceira parede, e a terceira parede não deveria estar justamente por causa da nossa confecção seguindo os princípios do fator C aqui. Então, eu afasto ela ali, deixo ela com volume aí que não ultrapasse os meus 2 milímetros de altura, para que a gente consiga gerar uma polimerização tanto na sua superfície no topo, quanto na nossa base.
Então, essa característica vai acontecer, repito novamente, eu não estou fazendo com que a polimerização seja no tempo adequado. Então, se fosse um caso clínico, esses cuidados deveriam ser preservados também, ok? Então, você já consegue perceber que essa resina Carisma One aqui, ela vai se acomodando à minha cavidade e já vai copiando a cor do dente adjacente. Vocês vão perceber muito bem agora. Olha só a cor que a minha resina tem. Pré-polimerização, pré-acomodação à cavidade. Ela é muito branca. A partir do momento que eu vou acomodando, ela vai se encostando aos tecidos remanescentes, as características ópticas vão começar a ser copiadas, tá? Então, agora eu vou lá, coloco mais esse incremento, selando esta parede cervical totalmente lá embaixo. Cuidem bem para adaptar essa resina composta à parede cervical do seu preparo. E agora nós podemos gerar a polimerização disso aqui. Então, geramos a polimerização disso daqui. Novamente, vamos deixar só em torno de uns 5 segundinhos aqui. Clinicamente, nós estaríamos trabalhando com 20. E eu vou fazer meus 2 últimos incrementos para subir a minha parede proximal. Então, eu vou colocar mais um incremento nesta região aqui, ó. E agora já estou pensando em recompor a minha crista marginal, né? Então, a altura de crista marginal aqui eu já estou começando a pensar em deixar ela numa altura mais próxima do ideal, sofrendo o ajuste final. Terminamos essa região aqui, eu vou fotopolimerizar e mostrar para vocês já a altura dessa crista. Ok. Posteriormente, eu faço o último incremento oblíquo aqui. E daí já recupero toda essa parte da crista. Então, eu fecho a minha palatina. Aqui eu posso ainda fazer uma dobra da minha matriz, fazer uma justaposição dela. E agora, nós temos a parede proximal totalmente completa, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? A polimerização dessa região aqui, ok? Aqui, vamos desdobrar essa partezinha. Depois, nos nossos acabamentos, a gente consegue remover qualquer tipo de excesso que tenha acontecido aqui. Ótimo! Fotopolimerizo e vejo como ficou. Então, basicamente agora, com exceção da parede cervical ainda, que tem mais um incremento entre a minha composição de resina composta e a parede axial, nós estamos quase com uma classe 1 clássica, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar mais um incremento e vamos selar toda a parte cervical adjacente à parede axial desse dente aí. Então, eu pego mais um incremento e agora sim eu consigo ir aqui e com muito cuidado, sem gerar bolhas nesse incremento, eu vou fazendo a adaptação dele até que nós tenhamos totalmente selada esta porção. Essa porção selada vai ser jogada à luz novamente e agora sim nós estamos com uma classe 1 clássica, né? Então, nossa classe 1 está formada, a parede proximal totalmente restaurada e agora a gente vai começar a fazer a adaptação dessa resina composta na recomposição das nossas arestas e vertentes oclusais. Notem, tá? Principalmente essa capacidade, então, de adaptação da cor em relação ao meu remanescente, que aqui é monocromático. Uma outra característica bastante interessante que vem do advento da quantidade de cargas, por ela ser uma nanoparticular, uma nanohíbrida. Então, essas características
vão fazer com que a minha trabalhabilidade com essa resina composta seja muito grande. Então, o que eu vou fazer agora? Nós temos aí em torno de mais ou menos 2 milímetros de altura aqui. Então, se eu pegar a minha sonda aqui, eu vou lá, sondo isso daqui e vou ver que lá que nós estamos com próximo, em várias regiões aqui, próximo de 2 milímetros. Se esses 2 milímetros não forem ideais ainda, qual que é a ideia? Que você suba a parede pulpar agora e deixe o restante para fazermos a nossa anatomia. Então, nós podemos trabalhar de duas formas aqui, né? Trabalharmos somente com a colocação dessa resina composta em uma cúspide, e isso facilita o que para mim? Me facilita muito o formato anatômico, né? Então, eu consigo, na minha anatomia, trabalhar isso de uma forma bastante eficiente e recuperar essa anatomia de uma forma unitária. Tem como a gente trabalhar isso de uma forma mais eficiente? Tem. A gente pode chegar aqui e colocar a metade dessa cavidade aqui, ó. Toda essa metade aqui, eu posso colocar a resina composta. Como eu não estou aderido à parede palatina, o que vai acontecer? Eu vou conseguir trabalhar o fator C de uma forma mais eficiente, deixando uma área de superfície para a liberação desse estresse gerado pela polimerização de uma forma bastante inteligente. Aí existe uma série de espátulas que vocês podem estar utilizando aqui, né? E vocês já conseguem começar a conformar as suas arestas, as suas vertentes e, consequentemente, nós vamos formar o nosso sulco principal, tá? Então, essas características aqui vão sendo executadas e a gente consegue ter um resultado bastante interessante. Além da espátula com que a resina trabalha muito bem, nós podemos fazer a utilização do quê? De pincéis, né? Então, eu posso pegar pincéis. Esse daqui é um pincel da Hotspot, tá? Um pincelzinho da Hotspot. Esse aqui é uma referência 299. E a gente vai fazer a utilização desses pincéis e acomodar essa resina composta ao meu cabo superficial. Então, todos esses cuidados vão acontecer. Oi, pode falar? Oi, desculpa te interromper, mas acabamos de receber outra pergunta. Recebemos a pergunta da Tatiana. A Tatiana está perguntando se você utiliza algum líquido para modelar a resina. Basicamente, a gente pode utilizar, a própria Cuser tem um líquido chamado Signum, que serve para exatamente trabalhar as massas de resina composta. Então, existem líquidos específicos para essa função. O que não podemos utilizar, que eu vejo que muitas vezes acontece, é a utilização do adesivo, né? Seja ele o adesivo como um todo, ou seja o adesivo só bonde, mas sempre lembre que nesses adesivos tem nossos solventes, né? Nós temos acetona, temos álcool, e que isso não é interessante estar sendo colocado sobre a superfície. E, por mais que esses adesivos apresentem carga, essa carga não é suficiente para estar fazendo essa interface e você vai gerar uma fragilidade nessa interface e depois, talvez, algum tipo de fratura, dependendo de quanto você está utilizando. Então, existem líquidos específicos para essa função, a própria Cuser possui o seu, e a gente pode, daí sim, utilizar. Se não tiver esse líquido, que seja espátula limpa em álcool, e esse álcool deve ser álcool 90, não o álcool 70, justamente para sua evaporação. Vocês podem limpar tanto as suas espátulas quanto os seus pincéis. Lembrando que, sempre após a limpeza em gaze, ao momento que você vai chegar até a sua resina composta, tecnicamente, este álcool já deve ter sido evaporado e, por isso, a escolha de um álcool 90. Ficou claro? Obrigada, professora. Eu acredito que sim. Tatiana, se você tiver mais dúvidas, é só colocar na caixinha de perguntas. Obrigada, professor. Ok. Agora nós vamos
fazer a cúspide disto vestibular. E daí, lembrando que essa cúspide disto vestibular já vai fazer parte da nossa ponte, né? Da nossa ponte de esmalte aqui. Então, muito bem adaptado lá na parte da parede pulpar, adaptem bem para fazer um íntimo contato da sua resina composta com a cavidade, né? Para que a gente não tenha problemas futuros de dor pós-operatória. Então, dos quesitos de dor pós-operatória é justamente esta, você não fazer a adaptação adequada das nossas massas de resina composta na parede a ser restaurada. Então, a gente vai lá, trabalha muito bem isso daqui, e daí a gente pode partir para a fotopolimerização novamente. Fotopolimerizamos este incremento. Fotopolimerizado esse incremento, a gente pode fazer a porção da cavidade palatina, só para a gente fazer uma variação de técnica aqui, você poderia usar a técnica que você acha mais interessante. Eu posso chegar aqui e colocar essa resina composta em toda essa parede aqui, ó, né? Então, toda essa parede aqui, eu consigo fazer com que a minha resina composta seja colocada e daí sim, eu vou gerar os meus sucos principais aqui e minha ponte de esmalte aqui. Lembrem que a primeira porção já foi polimerizada, ela já liberou o estresse, né? Já liberou o estresse. Eu vou colocar um pouquinho mais de resina composta aqui ainda, para mostrar para vocês que toda a parede palatina está sendo confeccionada em um incremento só, mas, tecnicamente, nós estamos com a porção dela já polimerizada e essa porção aqui nós vamos estar polimerizando e o fator C sendo controlado, ok? Então, aqui eu tenho o meu suco ocluso palatino, que nós temos aquele deltazinho que existe, e a nossa ponte de esmalte vai estar correndo nesta região aqui, ó, tá? Então, nesta região aqui vai estar acontecendo a nossa ponte de esmalte. Basicamente, é isso que vocês têm quando vocês estão criando a anatomia oclusal. Então, eu vou lá, aqui vai estar a minha fossa distal, depois eu vou montar a minha fossa mesial nesta região aqui, e aqui vai estar passando a minha ponte de esmalte. Eu vou criar um volume maior na cúspide vestibular distal, para que a gente tenha melhores características anatômicas aqui. Mas lembrem que todo esse volume dessa cúspide vai estar sempre voltada, parte dela para a ponte e parte dela para o suco principal mesial. Aqui nós vamos ter uma fossa, né? Que vai ser a nossa fossa central, que vai estar bem ao final disso daqui, ok? Finalizado isso, deixa eu demarcar mais aí para ficar mais claro para vocês. Aqui, para mim, parece estar muito bom, mas eu não sei o quanto isso fica aparecendo para vocês aí, ok? Terminou? Ajustei muito bem essa porção ao meu cabo superficial. Se tiver excessos aqui, eu vou removendo. Pego novamente meu pincel e vou fazer a adaptação disso aqui à minha cavidade. Finalizado isso daqui, nós já podemos pensar agora em recuperar as áreas ainda que não foram trabalhadas. Vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, ó. Isso, ó. Dar um pouquinho mais de profundidade nesse suco. Um pouquinho aqui. E todos esses detalhes anatômicos vão sendo solucionados. Então, quando você for ver o formato da nossa restauração, olha só como essa resina composta gera uma qualidade restauradora muito interessante em relação à cor, e vocês conseguem perceber pela característica dela de manuseio que é uma resina tranquila de ser trabalhada, né? Então, vamos aumentar um pouquinho esse volume vestibular aqui, ó, tá?
Então, isso aqui já são algumas características. Ah, tem um pelinho lá, né? Isso é coisa de quando se faz resina composta em laboratório, né? Acaba tendo um monte de contaminantes na mesa e a gente acaba tendo problemas de sujeira na nossa resina composta, ok? Então, aqui eu estou adaptando melhor a minha resina composta, dando um volume um pouquinho maior do que eu tinha projetado inicialmente. Então, nosso suco principal, sucos secundários aqui, fossa. E a gente vai adaptando isso à nossa finalização. Vamos fazer mais 2 incrementos aqui e daí a gente finaliza a montagem desta resina composta. Vamos trabalhar um pouquinho mais o volume da nossa fonte de esmalte na porção mais vestibular, né? Então, aqui, ó, vou trabalhar novamente esta região aqui. Ok? Luz novamente. E, finalmente, vamos fazer esta porção aqui agora. Tá? Então, a gente tem mais um volume que eu tenho que trabalhar exatamente aqui. Ó. Lembre que parte disso aqui ainda vai ser removido quando eu estiver fazendo o quê? Meu acabamento, né? Então, no meu acabamento, parte disso daí vai ser removido. Vamos lá, adaptamos bem, tiramos o volume que a gente acha que não é necessário aqui. Fossa mesial e adaptação ao nosso cavo superficial. Ok? Vamos passar o pincel nessa região e daí nós vamos dar uma olhadinha como é que nós ficamos clinicamente. Ah, tem mais um pelinho lá, mas eu não vou me preocupar com essa situação aqui não, porque na verdade a minha visualização aqui é um pouquinho dificultada para que a filmagem fique adequada para vocês, sabe? Então, eu tenho uma certa dificuldade de visualização de todo o campo operatório, não é que nem como a gente está na clínica, né? Então, alguns probleminhas aí vão acabar acontecendo. Vamos ver se a gente consegue resgatar esse pelinho que está aqui, ó. Bandido, não quer ir embora. Mas, enfim. Vamos passar novamente o pincel aqui. Vamos ver se ele vem no pincel, senão a gente mantém ele ali e depois a gente, no acabamento, provavelmente ele vai acabar saindo daí. Ok? Então, pessoal, quais são as características que a gente tem como principais aqui? Então, vamos tirar o meu anel, eu vou tirar a minha cunha, vou tirar a minha cunha, vou tirar a minha matriz, tá? Então, se nós tivéssemos lá o nosso afastamento adequado, né, que é tudo rígido, o ponto de contato ele é gerado, é fechado. Em cima disso daí vai vir uma série de acabamentos, por exemplo, a utilização de discos, pontas de acabamento e polimento e a recomposição dessa anatomia. Então, quando eu falo em recomposição da nossa anatomia, por exemplo, é a gente pegar, só um pouquinho aí, nós pegarmos e utilizarmos
pontas, deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim, utilizarmos pontas de acabamento que vão fazer com que os excessos de resina composta que existam, excessos de resina que estejam sobre a margem, além da margem ou do meu cabo superficial, sejam removidos e, se porventura for necessário a utilização de pontas para que a gente consiga fazer uma anatomia mais próxima do adequado, as nossas pontas podem ser utilizadas. A literatura mostra que seria mais inteligente, ao invés de nós utilizarmos pontas diamantadas de grana fina, a utilização de pontas multilaminadas seria mais inteligente, né? Essa é uma pontinha aqui multilaminada, é uma ponta da J, né? Uma pontinha carbide da J com essa numeração aí, ó, tá? E a gente pode começar a trabalhar toda a anatomia. E daí eu vou pegar e mostrar para vocês aqui aonde a gente pode começar a remover. Então, veja só, começa a trabalhar. Nesse momento aqui, a irrigação seria uma coisa interessante, né? Para que a gente não gere calor nem sobre o dente e principalmente sobre o nosso material restaurador. Isso não seria ideal. Então, sempre com refrigeração. Se porventura, em algum momento, você for trabalhar sem refrigeração, sempre lembre de trabalhar com uma velocidade muito baixa, uma pressão muito baixa, para que você tente minimizar, pelo menos, a situação aonde você vai ter uma geração de calor muito grande. Então, as pontas diamantadas, elas vão trabalhar, ou melhor, as multilaminadas vão trabalhando toda essa situação para que, ao final, a gente tenha uma anatomia mais natural, ok? Eu vou só mostrar para vocês como é que ficou aqui, um pouquinho. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu só gerar um pouquinho de brilho nesse nosso material aqui e a gente vai mostrar como é que ficou a parte, principalmente, de cor dessa resina composta aqui. Então, quando a gente fala em acabamentos, por exemplo, nós temos não somente a utilização dessas pontas aí, né? Mas a utilização de um sistema mais complexo de materiais restauradores, de materiais para acabamento e polimento. Então, por exemplo, a própria Carisma, né, fornece esse sisteminha aqui, ó, que é o Easy Shine, tá? Da própria Carisma, aonde você tem uma série de pontas de borracha, né, de silicone para gerar esse polimento, pontas mais finas, de calibre maior, taça. Então, essas são pontas que serviriam para fazer o acabamento e polimento. Nesta região proximal aqui, ó, nessa região proximal mesial, o que eu utilizaria para fazer a finalização? Simplesmente com discos abrasivos, né? Então, com discos abrasivos, eu juntaria essa parte aqui, tocaria no meu esmalte e tiraria esses excessos que vão estar nesta região. Então, de praxe, o que nós vamos estar fazendo no nosso acabamento? Primeiro passo, ajustei a minha anatomia com pontas multilaminadas, faço todo o desenho dos sulcos principais, removo qualquer incremento de resina composta que tenha ido além do meu cabo superficial. Finalizada essa função, vamos pegar um disco abrasivo e vamos fazer com que tanto a meia vestibular quanto a meia palatina seja agora equilibrada com o meu esmalte. Então, da minha matriz ali, vai ter sempre um excesso. Esse excesso que existe, eu faço com o disco e ajusto tanto a meia vestibular como a palatina. Existe mais uma meia ainda que eu trabalho com um disco abrasivo, que seria a meia oclusal. Então, na meia oclusal, juntamente com as minhas cristas marginais, elas vão fazer um triângulo novamente. Então, com o disco, eu vou e ajusto a inclinação dessa meia na minha resina composta.
Finalizado isso, a utilização das borrachas, né? Então, o Shine seria uma alternativa legal. Podemos ainda utilizar pontas de carbeto de silício, né? Pontinhas de carbeto de silício seriam essa daqui, eu posso mostrar depois para vocês no vídeo, aonde a gente vai começar a ter um certo brilho. Finalizado todo esse esquema de acabamento e polimento, vai ser removido nosso isolamento absoluto e agora sim checada a nossa oclusão. A nossa oclusão ela deve ser contactada previamente ao nosso preparo e posteriormente ao nosso preparo ela deve ser ajustada. O que deve ser evitado? Que nós tenhamos contatos em cêntrica justamente na região aonde nós temos a união da minha resina composta com a minha cavidade. Então, seguindo todos esses critérios aí, a gente consegue recuperar toda essa anatomia e gerar o acabamento e polimento. Grande vantagem que eu vejo no sistema é justamente a questão da cor. Com uma única cor, eu consigo recuperar inúmeros dentes com situações de cor diferenciadas, e essa resina vai dar esse suporte. E outro benefício que nós vamos ter é justamente a questão da trabalhabilidade, né? Vocês viram que é uma resina tranquila, eu vou montando o meu dente e de uma forma bastante tranquila eu consigo dar toda essa anatomia. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui uma situação aonde foi utilizado a Carisma One, né? Eu tenho todo o caso de ponta a ponta, mas simplesmente a situação de a gente fazer isso clinicamente, mostrar tudo isso aí demanda muito tempo, né? Mas a gente sai de uma situação, como vocês veem no dente superior. Desculpa. Eu vou mudar aqui mais uma vez. Infelizmente ele não está entrando aqui. Aqui, ó. Perfeito. Então essa é uma situação clínica, né? Aonde foi removido essa resina composta antiga, que já não supria as necessidades nem de cor e nem anatômicas, né? E foi substituída pela Carisma One. Então você veja a capacidade que essa resina composta tem de se adaptar às estruturas adjacentes. E quando eu falo isso, não é puxar somente a cor de dentina, mas simplesmente conseguir pegar a região de esmalte, onde normalmente você tem uma região mais esbranquiçada, e transpor isso também para a minha restauração. Então, veja aí um close-up desse dentinho aí, e realmente como a resina composta apresenta essa capacidade de se deixar muito semelhante à cor remanescente dos nossos elementos, ok? Eu sei que eu já passei não um pouco, mas muito do nosso horário, né? Espero que tenha sido satisfatório. Espero a ideia de hoje não era discutir tanto química e não tanto também como essa resina composta foi modificada, mas simplesmente exemplificar que é uma nova resina composta em cor, né? Que faz parte dessa família da Carisma Diamond. E que essa cor, que foi modificada e tem a característica de copiar a cor do dente, nós temos o quê? Temos um resultado estético final muito satisfatório, principalmente na dentição posterior. Ela tem certa limitação, ela pode ser utilizada, mas como eu já falei para vocês, ela acaba tendo uma limitação quando o remanescente dentário não é adequado e, por exemplo, uma classe 4, ela teria uma certa dificuldade de recuperar, principalmente em situações muito extensas. Larissa, acho que era isso que eu me comprometi hoje, né? O tempo é bastante curto para a gente falar sobre tudo e ainda fazer uma restauração, mas eu acho que dentro das limitações do tempo a gente cumpriu o que a gente tinha imaginado no desenvolvimento desse tema hoje. Professor, eu queria até te dar um feedback, sala cheia e todo mundo prestando bastante atenção. Recebemos vários feedbacks positivos aqui, a demonstração foi ótima.
Realmente, eu acho que você conseguiu ilustrar como a Carisma Diamond One funciona e como que essa mágica acontece de uma forma muito didática. Queria agradecer muito pelo carinho que você teve em montar essa aula. Agradecer a todos que estiveram conosco durante esse webinar, que foi o último do mês de agosto. Na próxima semana, nós não temos o webinar aqui na quarta-feira, porém, vai acontecer o nosso primeiro meeting online de estética. Então, se você quiser fazer parte, é só acessar o link que eu deixei aí no chat para vocês e realizarem as inscrições. Além disso, agora no final do webinar, quem puder preencher a nossa pesquisa vai ser ótimo, a gente vai usar essa informação para os próximos webinários. Olha, professor, está chegando mais feedback aqui da Cíntia, acabou de mandar excelente aula. A Tatiana também falou, quando você respondeu para ela, ela mandou ótima resposta, professor, muito obrigada. Então, o pessoal gostou muito da aula. Muito obrigada pela tua participação. Nos vemos nos próximos webinários. Um grande abraço para todos. Fiquem todos seguros e até a próxima edição. Ok, então, eu posso só ter uma palavrinha, então, para agradecer? Pode. Então, pessoal, então, novamente, né, eu já fiz meus agradecimentos iniciais, eu sempre empenho para que a gente consiga mostrar os benefícios dos materiais e como trabalhar com eles. Então, agradecendo principalmente o tempo de vocês, que vocês dispuseram para mim hoje à tarde, foi uma hora aí apurada, corrida, mas creio que satisfatória, para mim foi bastante satisfatória. Gostaria de agradecer a Larissa, a Patrícia, que infelizmente não pôde estar conosco hoje, e toda a equipe CUSE pelo convite, né? E com certeza nós vamos estar no próximo webinário, que vai ser esse simpósio que nós vamos ter aí, e eu vou estar presente com certeza, tá bom? Obrigado a todos, um excelente final de dia e fiquem com Deus.